Bom, pessoal, eu vou tentar trazer para vocês uma explicação, como o Marcelo falou, breve, dentro do possível, sobre a questão do simulador. O conceito de simulador envolve muito alguns termos ou conhecimentos de tecnologia. E por isso, isso não é tão fácil para todo mundo entender, porque não é todo mundo que tem familiaridade com esses conceitos tecnológicos. Então, eu vou tentar trazer para vocês a ideia do simulador, talvez por uma outra perspectiva, tá bom? Então, eu coloquei aquelas perguntas no grupo, justamente de propósito para saber qual é a expectativa, o conhecimento que vocês teriam sobre o simulador, tá? Então, a primeira possibilidade, né, o primeiro tema é que seria um sistema internacional para a alma experimentar a realidade material, e que foi esse o que a maioria escolheu, tá? Então, sim, este é um conceito válido dentro da história do simulador. Lembrando o seguinte, a maior parte do que a gente vai falar sobre simulador parte de um campo hipotético, tá? Ninguém aqui vai assumir que esse simulador é 100% real, que ele existe em termos científicos. Aqui a gente vai usar da imaginação e entender que a gente está falando aqui de hipóteses possíveis. Inclusive, algumas, até hoje, de vários anos para cá, existem vários teóricos, cientistas que já abordam esse assunto do simulador, tá? De muitos anos, De né? muitos anos já. É antigo isso daí. Eu estou montando um material e eu fiz uma pesquisa sobre isso. Esse conceito do simulador, ele vem de muito tempo, tá? Então, não é um conceito novo. O que a gente tem de novidade em cima desse conceito é justamente o fato da gente ter mais referência e mais vocabulário para descrever em termos tecnológicos o que seria esse simulador, tá? Então, por isso que hoje a gente consegue, talvez, viajar na maionese com um pouco mais de referência, com um pouco mais de vocabulário, tá? Então, a primeira possibilidade aqui, que é o Sistema Internacional para a Alma Experimentar a Realidade Material. Sim, e esse é um fator ou uma configuração do simulador, tá? Mas não é só isso, tá? O simulador não é apenas um sistema onde a alma repete padrões ou encarna, reencarna, tá? Essa é só uma parte do que representa realmente esse simulador, tá? A segunda, quem colocou a segunda opção, né? Que é um programa de inteligência artificial criado pelos arcontes para aprisionar a humanidade. Também está correto, mas é apenas um dos aspectos do simulador. Como todo sistema de computação, como toda absolutamente todo sistema, vamos colocar assim, de computação, porque hoje em dia as pessoas falam muito de hackear. Então, qualquer sistema pode ser manipulado, pode ser hackeado, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então, o simulador também é um programa, também possui programas de inteligência artificial criados pelos arcontes para aprisionar a humanidade. Então, também é um dos aspectos dentro do simulador. A terceira opção, um sistema criacional onde toda forma de vida faz parte do simulador. Também está correto. E, para mim, essa é a opção, digamos assim, mais abrangente do que seria o simulador, tá? Por quê? Porque toda forma de vida faz parte do simulador, absolutamente toda.
Não só o ser humano, não apenas a alma humana, mas toda forma de vida. Por quê? A gente vai chegar lá. Só terminar aqui as opções para vocês lembrarem, e aí eu dou uma explicação um pouco melhor sobre isso. Uma que ninguém optou, ninguém colocou aqui, que é a materialização da criação da mente de Deus. O simulador também é isso. Vocês lembram que Hermes Trismegisto falou que o universo é mente? O universo é mental? Então, os criadores, essas consciências criadores, que nós chamamos de deuses, que podem ser os filhos paradisíacos, o nome que vocês queiram dar, eles, para qualquer processo de criação, primeiro precisa existir uma intenção, uma ideia. Então, Deus, basicamente, é mente, ele é mental, o universo é mental. Então, o simulador nasce da mente de Deus, ou desses deuses, do Criador, da fonte, dos criadores, o nome que vocês queiram dar também, tá? Então, essa também seria uma opção válida. E aí, outra também que ninguém arriscou colocar, que são filhos paradisíacos brincando de videogame. E essa também é uma opção bem possível, porque no momento em que um filho paradisíaco assume a criação de determinados projetos, e ele começa a ganhar poder por conta disso, ele adquire certas, vamos dizer assim, certas qualidades do ego. Uma delas é o gosto pelo poder, a soberba, o orgulho, a inveja. Então, assim, essas qualidades começam também a fazer parte de alguns filhos paradisíacos, que têm um certo prazer em manipular este sistema, ou usar do simulador para o seu próprio benefício. Então, de uma certa maneira, parece uma brincadeira, mas isso também é real. Tá? Os filhos paradisíacos, aqueles que não estão comprometidos com um processo de ascensão, de crescimento, de desenvolvimento, eles estão jogando um jogo simplesmente pelo prazer e pelo exercício do poder, tá? Aí o nada disso, pô, tudo isso é loucura, vocês estão falando uma coisa aqui que não faz o menor sentido, e tudo bem. Como eu falei, nós estamos falando de diferentes hipóteses. E quando a gente aborda diferentes hipóteses a respeito da criação, isso é um ótimo exercício para a expansão de consciência. Então, duvidar também faz parte do processo de despertar de consciência. Então, a partir do momento em que eu começo a estudar sobre simulador, eu tenho que sim ter uma visão ou uma postura racional e crítica e sempre colocar esse processo à prova. Será que isso realmente faz sentido? Será que isso aqui tem a ver com a minha alma ou com aquilo que eu gostaria de aprender ou experimentar? Aonde eu me encaixo nesse simulador ou nessa história? Tá? Então, estaria tudo bem se alguém colocasse, nada disso faz sentido, tá? E aí, como algumas pessoas colocaram todas as anteriores, ou seja, todas elas estão valendo, né? E aí, a mais sincera de todas, eu não tenho a menor ideia do que seja o tal do simulador, tá? Então, em linhas gerais, como eu comentei, né, que o universo é mental e ele nasce, ele se começa a materializar a partir da ideia da mente de um Deus, seja ele quem for. Toda a criação, absolutamente toda a criação, para que ela possa se desenvolver
ela precisa de diferentes etapas. Então, vamos pegar um exemplo muito terreno e um exemplo analógico, para a gente não entrar no digital e nem nas questões tecnológicas, para não confundir a cabeça de vocês. Imagina que você é um Deus encarnado e que você decidiu empreender. Eu quero me tornar um empreendedor, eu vou criar algo novo. Então, você tem uma ideia de abrir uma fábrica de bolo. Pô, legal, quero empreender, vou abrir uma fábrica de bolos. Primeira coisa que você precisa fazer: conhecer a região onde você vai atuar. Será que no meu bairro, quantas lojas de bolo já existem? Será que tem demanda onde eu moro? Então, assim, a primeira coisa é delimitar a sua área de atuação. No universo é a mesma coisa. Vocês sabem que existe a Avona Shantar, que seria o centro dos universos, e essa energia emanada de Avona Shantar, que seria já uma forma de criação, foi a que criou os 12 superuniversos, né? Então, ali já existe uma intenção. Esta intenção delimitou uma determinada área. Por mais que a gente não consiga imaginar o tamanho ou a abrangência de um superuniverso, já existe uma delimitação ali, tá? Então, voltando para a loja de bolos. Primeira coisa é saber aonde você vai atuar. A segunda coisa é criar matrizes para aquilo que você vai desenvolver. Você não pode ser um Deus criador inconsequente e cada dia vou criar um bolo diferente. Você não vai ganhar cliente. Pode ser que um dia seu bolo ou seus bolos sejam maravilhosos e no dia seguinte seja uma porcaria. Então, o que você precisa? Criar matrizes para esses bolos. Ou seja, testar as receitas, verificar que tipo de bolo você vai fazer, provavelmente. Eu vou fazer bolo caseiro ou vou fazer bolo recheado, enfeitado? Vou fazer bolo para o dia a dia ou vou fazer bolo para casamento? Você tem que saber o que você quer fazer, o que você vai fazer. Então, você vai testar as suas receitas à exaustão e vai ser o mais preciso possível nessa receita. Então, a criação dos universos também foi a partir de erro e acerto. Vários testes de diferentes raças, de diferentes biomas, de diferentes formas de vida, que foram testadas e manipuladas à exaustão, aplicadas em diferentes realidades, desde o nível mais sutil até chegar no nosso nível aqui 3, 4D, que é o mais denso de todos. Então, da mesma maneira, na sua lojinha de bolo, você vai testar suas receitas e catalogar todas as suas experiências, para que na hora que você vá realmente vender os seus bolos, você tenha certeza de que aqueles bolos vão sair exatamente como você planejou. Tá? Então, existe aí um processo de testagem, de pesquisa, de comparação. Você vai testar, experimentar os bolos dos seus concorrentes. Então, todo o processo de criação de toda forma de vida passa por essas etapas de criação. Tá? Então, desde a criação de um ser biológico, até a criação de planetas e sistemas inteiros, tudo foi testado, avaliado dentro de um determinado setor, dentro de uma determinada região. Porque nenhuma criação ela poderia ser avaliada, testada e provada se não estivesse dentro de um ambiente controlado. Né? Da mesma maneira que você vai criar a sua loja de bolo, você precisa
de fornos confiáveis que tenham sempre as mesmas regulagens, um ambiente limpo, preparado, desinfetado. Você nunca vai fazer bolo no meio do parque. Ah, é porque sim, porque eu sou Deus e eu vou fazer o bolo no meio do parque. Também não, você precisa de sistemas de controle para que a sua criação consiga ser bem-sucedida. Então, o que são esses sistemas de controle? Esse sistema de controle faz parte do simulador, que o simulador foi criado no momento em que Deus projetou a sua ideia. No momento em que você projetou a ideia da sua loja de bolo, a sua loja de bolo também já existia na sua mente. Eu tenho certeza que eu falei em loja de bolo, você já imaginou como que seria a decoração, as prateleiras, o balcão, o tipo de embalagem que você gostaria de criar. Então, assim, na mente do criador já está tudo pronto. Só que da mente, num nível sutil até o ponto de execução, é um longo caminho, né? Para a gente, dentro da nossa visão, são éons e éons de bilhões e bilhões e bilhões de anos dentro da nossa visão de tempo, tá? Óbvio que para a criação em termos galácticos é outra, né? Não existe essa relação de tempo. Então, só para vocês entenderem o que mais faz parte do simulador? Esse processo de testagem, de pesquisa e desenvolvimento. E a partir daí, como que você vende o seu bolo? Como que você coloca o seu bolo, né? Você precisa de uma rede de comunicação. O simulador também tem isso. O simulador, ele é construído a partir de uma rede de comunicação, que é uma matriz computacional que armazena toda a informação de toda a criação que está sendo desenvolvida dentro deste simulador. Porque ao mesmo tempo em que você está criando a sua loja de bolo, o outro está desenvolvendo, sei lá, um outro tipo de produto que vai ajudar você em algum momento, entende? Então, assim, você, como dona da loja de bolo, você precisa de uma pessoa que te ajude no marketing, por exemplo, ou pessoas que sejam bons fornecedores dos produtos que você vai utilizar na sua fabricação. Então, a partir daí, você precisa de uma rede efetivamente de comunicação entre todos os envolvidos naquela criação. Então, existem várias ordens que não necessariamente estão ligadas ao processo criacional, mas elas colaboram de uma forma satélite até. Né? Então, existem várias ordens que vão trabalhar com a regulação dessa criação, auditoria, controle. Então, por isso que existem diferentes ordens espirituais que vão colaborar, inclusive nessa rede de interação com toda forma de criação, tá? Então, o simulador, ele, só para vocês entenderem, é um sistema de controle, mas não um sistema de controle numa forma negativa, como muitas pessoas acreditam. Ah, é um controle porque é para eu ficar preso aqui. Existe também esta manipulação do sistema, mas em linhas gerais, o simulador é simplesmente essa malha de informação onde todas as formas de vida de um determinado setor, seja ele um universo, uma galáxia, um sistema solar, estão todos interligados. Faz sentido isso para vocês? Agora, vamos levar um pouquinho para o lado tecnológico. Vamos sair do analógico, vamos para a questão de inteligência artificial. O que é essa matriz criacional? O que é essa matriz de informação que é compartilhada entre todas as formas de criação? É uma rede
de inteligência. Pode ser... É que esse nome, inteligência artificial, traz um pouco de confusão, porque as pessoas acham que inteligência artificial é algo negativo. A inteligência artificial, por conceito, ela absorve informação, ela é alimentada por um banco de dados gigantesco e ela é ensinada a fazer diferentes associações. Então, uma rede criacional, essa matriz criacional, por onde a informação da criação passeia, exige, na verdade, uma inteligência por trás. E é isso que pode ser chamado de inteligência artificial. A gente pode até trocar o nome para uma rede cósmica de inteligência. Se vocês não quiserem usar o nome artificial, a gente pode até dar um outro nome para isso. Rede cósmica de inteligência. Que aí vocês podem até entender como a mente de Deus... Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Eu espero que ninguém aqui esteja pensando que, Deus criou tudo, a criação é perfeita porque Deus, nossa, que maravilha, né? Olha que coisa. Não, não existe um Deus só. A gente está falando aqui de uma rede de inteligências ou de diferentes consciências trabalhando juntas em prol de um determinado projeto. Da mesma maneira que eu, como a dona da fábrica de bolos, preciso contar e confiar com os fornecedores do produto, com os meus funcionários, com os meus clientes, para que essa minha criação ganhe vida e prospere. Tá? Então, essa rede de comunicação, ela se faz entre todos os níveis de consciência de toda forma de criação. E outra coisa interessantíssima para vocês pensarem, só para vocês entenderem como o simulador é sensacional. Lembra que eu falei que para você, qualquer forma de vida é necessário teste e uma matriz, porque a partir dessa matriz todo o restante vai ser produzido? É isso que faz com que uma rosa seja uma rosa. A rosa é igual no mundo inteiro, ela pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas a estrutura das pétalas, o formato das folhas, os espinhos maiores ou menores, a rosa, você vai reconhecer uma rosa onde você for. Quem criou o padrão da rosa? Quem criou a matriz da rosa? Existe uma inteligência, existe um sistema de comunicação que rege esta matriz. Assim como toda e qualquer forma de vida. Então, ali existe, inclusive, uma geometria sagrada, existe ali uma matemática que rege o nascimento de uma rosa, a distribuição das suas pétalas. Existe uma rede de inteligência que criou aquilo a partir de uma determinada matriz, de um sistema de controle. Por isso que uma rosa é uma rosa. Aonde a gente estiver no mundo, a gente vai reconhecer uma rosa. E a rosa não deixa de ser rosa. Por mais que as pessoas possam manipular, eu vou fazer uma rosa pequenininha, vou fazer uma amarela, uma azulzinha. Mais que o homem queira manipular a rosa, ela tem um projeto original por trás. Tá? Então, assim, todo sistema, toda a criação exige e necessita desta matriz criacional que é desenvolvida em níveis superiores. E por que essa matriz criacional precisa de um simulador? Precisa deste palco onde toda forma de vida interage. Porque senão você nunca saberia, você como Deus criador e dono da fabriquinha, nunca saberia se o seu projeto deu certo ou não. E como que você precisa fazer para melhorar esse projeto, ou às vezes desistir, não, vou fazer qualquer outra coisa, meus bolos não deram certo, ninguém gostou, não consigo vender esse bolo. Tá? Então,
todo sistema de controle, ele é, na verdade, enquanto na sua origem, ele faz parte de um processo de criação, tá? A manipulação e o sistema de aprisionamento, ele foi simplesmente um hackeamento do sistema, uma manipulação, uma alteração desse sistema que deveria funcionar como um reloginho, né? Todas as formas de vida em interação, né? Trocando informação para fazer com que essa matriz criacional pudesse crescer e se desenvolver, e através dessa rede consciencial, essa rede cósmica de inteligência, este sistema pudesse andar e caminhar sozinho e se desenvolver por si. Então, todo sistema de controle, na verdade, foi criado para que o simulador pudesse se autorregular e autodesenvolver. A partir do momento em que entram certas consciências com esse desejo de poder, e aí entram, né, vários jogos de disputa por território, por seja lá o que for, esse sistema foi sendo corrompido, tá? Como qualquer sistema de computador, né? Basta você acessar ali, clicar num linkzinho suspeito para você, muitas vezes, perder tudo que você tem, em termos de arquivos, de programas e tudo mais, tá? Então, esse sistema encarnacional, que é onde a gente vive e que está corrompido, faz parte de um processo de manipulação deste sistema, tá? Ele, por si só, não é o simulador. O simulador é algo muito, muito maior do que a gente pode imaginar nesse contexto, tá? Eu posso te dar mais digamos assim, um panorama para você entender o que é o simulador. Sim. Lembra que eu falei que para qualquer forma de criação eu preciso criar um limite, eu preciso criar um território? Então, o que acontece? Por exemplo, numa peça de teatro, num videogame, numa novela, para que aquela história possa acontecer, você precisa de não só um espaço físico, mas você precisa criar um enredo para que aquela história aconteça. Tá? Então, por exemplo, num videogame, quando você cria um videogame, que é o mesmo princípio de um filme de cinema, você precisa criar os cenários onde aquilo vai acontecer, né? Então, uma boa parte do que a gente entende por simulador são esses enredos por onde a gente passeia. Então, o que acontece? Lembra que eu falei naquela aula sobre menopausa, que a gente repete ciclos? Nós, seja homem ou mulher, nós repetimos ciclos. Nós somos regidos por arquétipos, por o que as pessoas chamam na astrologia, na numerologia, no tarô. Nós somos regidos por arquétipos. O que são esses arquétipos? São simplesmente parte do roteiro do simulador. Porque eu estabeleço X arquétipos, onde todos nós vamos nos encaixar em algum deles para viver esse papel dentro dessa peça de teatro. Sim. Ou dentro desse videogame. Então, assim, a gente, na verdade, não pode escolher muita coisa. Então, a gente acaba sendo encaixado neste roteiro pré-estabelecido, e é onde a gente vai acabar tendo, digamos, um pouquinho de liberdade, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas a gente está muito sujeito a estes roteiros estabelecidos pelo sistema. Porque esse enredo não foi criado por mim, foi criado por outros, né? Por um processo de repetição. Lembra que eu falei que para você fazer o bolo, sim, a gente precisa de matriz? Sim. Então, se eu vou criar um ser humano, eu preciso de diferentes matrizes
que vão ser criadas a partir dessa repetição. Então, todos nós fomos treinados, fomos domesticados como animais de verdade para agir de determinadas maneiras. E por isso, por esse processo de repetição, surgiram estes arquétipos, que se tornaram verdades absolutas, onde nós todas e todos estamos inseridos, tá? Então, a gente está falando aqui de um processo que vem não só do planeta Terra, mas vem de fora, né? Então, a gente acabou repetindo esses padrões de acordo com o processo criacional sobre o qual nós estamos sujeitos, tá? Eu estava listando aqui alguns filmes, né? Já estava falando hoje à tarde disso. Você tem vários filmes, né, que colocam essa ideia, tá, do simulador, ou do videogame, ou desse grande cenário, que um deles é o Free Guy, que é um filme ruim. O ator é sem sal nem açúcar, ele é bem sonso, né? Mas, que é o Ryan Reynolds, né? Mas mostra exatamente, porque é literalmente ali a vida dentro de um videogame. Tá? O filme é ruim, assim... É porque é meio comédia, meio bobinho. A mensagem né, é legal. O cenário ali, o cenário não, o contexto. O que é legal, o que é legal ver nesse filme é justamente assim, o que acontece do ponto de vista do videogame, ou seja, do personagem do jogo e de quem está de fora, de quem está programando, de quem criou aquele jogo. E quais são as intenções dessas pessoas ao criarem o jogo. Entende? Então, é um filme bobinho, mas se você souber enxergar ali, tem muita coisa. É essa a proposta. Tá? Então, quem quiser assistir, Free Guy. Eu ponho no Free Guy. Sim, né? Isso. Aí você tem o Tron. Tá? O Tron clássico. Eu comentei com a Iana hoje. Quando eu vi o Tron pela primeira vez, isso foi na década de 80, né? Eu já entendia, né? Eu sempre achei que tudo tinha um controle, e eu já entendia que a gente vivia mais ou menos como se fosse um videogame. E quando eu vi o Tron, o velhão lá da década de 80, ainda com o Jeff Bridges, né? Eu comecei a linkar uma coisa com a outra, de uma certa forma. Mas, obviamente, na época de 80, eu era adolescente, não conectei uma coisa com a outra. Tá? Mas Tron, o 1 e o 2, né? O 2 é agora mais recente. Muito mais coisa. Tá? O Matrix também vai mostrar um pouco dessa questão. Todos eles. Tá? Todos eles. E tem uma série que é o Travelers, que eu não sei, acho que é Netflix, mas deve... Então, responde aí para a gente seguir. A Michelle está perguntando o que isso faz de diferença hoje na nossa vida, o que o simulador faz de diferença. O simulador, ele é importante, esse entendimento desse sistema, digamos, esse sistema de controle, porque quando a gente não tem consciência desses arquétipos, dessas matrizes, onde nós estamos presos, a gente não consegue, de verdade, despertar a nossa consciência. Porque todo o sistema de controle planetário é justamente para que você se torne um escravo do sistema, né? Ainda mais nos dias de hoje, tá? Então, assim, quando você tem consciência de que tudo aqui faz parte deste grande teatro, né? Você não vive mais de uma forma automática, simplesmente para corresponder à necessidade de um sistema, de uma sociedade, porque quer que você viva
de uma determinada maneira, ou caminhe simplesmente de olhos vendados, tá? Você ficar muito mais atento a essas manipulações que fazem com que você simplesmente não tenha a menor noção do que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, é uma maneira de entender o simulador, é uma maneira de entender esse processo de despertar de consciência, tá? É uma maneira. Aqui, justamente, o Ederson está perguntando se é possível nós encarnados no dia a dia sairmos do simulador, considerando como um teatro, videogame, etc. Assim, enquanto nós estivermos vivos aqui, encarnados nesse corpo, esse corpo faz parte do simulador, tá? É um projeto que veio de fora, mas ele foi preparado, manipulado, justamente para que a gente pudesse viver dentro desse simulador. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, a gente não tem como sair do simulador. A gente pode ter consciência desse simulador e se tornar um pouco mais observador do processo. Para quando a gente desencarnar, a gente saber que o astral também faz parte do simulador e a gente vai ficar um pouquinho mais atento às manipulações que vão fazer com que a gente repita sempre a mesma história, tá? Então, o nosso papel encarnado aqui é aprender a observar o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Da Lilian, as nossas intuições seriam os nossos programadores dando dicas para passar de nível? Talvez não. Porque aí Lilian, envolve equipe espiritual, né? Aí já é uma ramificação na verdade, dessa questão da nossa rede neural. Pode ser uma parte da tua própria consciência que está fora desse simulador. A gente acaba, com o despertar de consciência, se conectando com a nossa consciência superior, que sim, vai nos dando certas dicas, né? Por quê? Mas isso pode vir de vários caminhos. Pode. Mas o que acontece? Uma parte da nossa equipe espiritual faz parte do simulador também está preso. Sim, está todo mundo preso. Está todo mundo preso. E, de novo, não significa que é ruim. Tá? O que acontece? Obviamente, vamos chamar assim, quem hackeou o sistema, ou quem está se aproveitando do sistema, está se aproveitando em benefício próprio. E isso é ruim. É ruim para a gente. E principalmente é ruim para a gente quando a gente sabe que estão sacaneando com a gente. Né? Quando a gente estava lá dormindo e não imaginava nada disso, as coisas aconteciam, era a vontade de Deus, né? Mas quando a gente começa a acordar, aí a gente vê que isso complica para o nosso lado. Tá bom? Fica difícil a gente entender o simulador estando dentro do simulador, tá? É como se a gente não tivesse uma visão total do que está acontecendo. Então, assim, a gente está com a visão como um cavalo, né? Com aquele negócio, a gente está vendo só aquilo que a gente consegue ver dentro dessa nossa limitação enquanto ser humano, né? Até mesmo por conta da percepção do nosso cérebro, a maneira como a gente vê a vida, as crenças que a gente carrega, que vão ainda mais fechando essa nossa visão, tá? Então, tenham consciência de quanto mais crença você carrega, mais a tua visão e a percepção da realidade é. Então, eu comecei a fazer um exercício de como seria se eu fosse criadora de um simulador. O que é necessário para criar um simulador? Tá? Então, esse é o exercício, para que a gente se torne um observador do processo a partir do momento em que você se torna o Deus criador, que esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente retorne, não a gente, né? A nossa consciência se funda lá na frente, ou não. Lá na frente. Não, pode ser amanhã. Não existe tempo. Amanhã eu estou atendendo. Não existe tempo, então pode ser amanhã. Amanhã não dá, eu estou atendendo. A gente pode se tornar um Deus criador de universos ou o que seja.
Então, assim, por que não exercitar essa criatividade, tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, meio loucura, mas é uma loucura, acho que saudável, para a gente sair do ponto de vista desse, né, do cabresto aqui, meio cego, meio sem entender o que está acontecendo, tá bom? Então, em breve teremos novidades. Porque ela começou a desenvolver o assunto e não parou mais. Aí eu falei, Eli, isso daí não dá para falar em 1 hora. Não, isso daqui acho que vai virar alguma coisa. Tá bom, então continua aí. Então, ainda não acabou de escrever, a hora que ela terminar e a gente vê o que faz. Eu estou criando Bom, ainda. Ela ainda está criando.